Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Chamo desde já o preletor, o nosso querido pastor Carlos Costas, que atendeu o nosso chamado, que atendeu o nosso pedido. E antes de passar a palavra para o pastor, gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos que está no livro de Neemias, no capítulo 8, que vai trazer ali, quando Esdras, ali em Neemias capítulo 8, Esdras, ele vai abrir o livro da lei ali, e ali todo o povo vai se colocar de pé, e Esdras vai começar a ensinar e explicar de uma forma que o povo entendesse a palavra de Deus, e a partir daquele momento que Esdras começa a ensinar o povo, a Bíblia vai dizer que todo o povo se comovia e chorava de uma maneira tão grande que dava para se ouvir de tão longe, de tão distante. Então, em cima dessa mensagem, o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que a palavra de Deus possa impactar a vida dos irmãos e que os irmãos possam ser transformados e impactados pelo poder da palavra de Deus aqui nesta manhã. E eu creio que Deus vai usar o nosso querido pastor como sempre tem usado. Deus te abençoe. A paz do Senhor para a igreja. Deus abençoe os irmãos. Ele só não explicou se Esdras mandou alguém sentar, né? Não tinha-se o costume disso. Antigamente se lia a lei, todo mundo em pé. Só que meu nome não é Esdras. A sorte dos irmãos. Vocês podem assentar. Agradecer mais uma vez a confiança do convite de estar aqui nessa casa para poder ministrar o coração dos irmãos. E com essa responsabilidade hoje de falar um pouquinho sobre evangelismo, sobre o tema da lição que se encerra, né, o trimestre hoje. Dentro de um projeto, né, projeto de imersão, eu estava escutando o irmão falar sobre imersão, e o primeiro exemplo que me vem à mente sobre imersão é o batismo. Para que a gente tenha uma ideia clara e bem simples do que é imersão. Quando eu estou imerso, eu não tenho controle. Naquilo que eu imergi é que passa a ter o controle sobre mim. Falar em imersão é eu não ter o controle mais da minha vida, mas o Espírito, a partir de então, começar a controlar. Então, a imersão é alguma coisa muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Então, o projeto tem uma característica bem profunda em relação àquilo que quer proporcionar. Mas, pois bem, o tema central é Marcos capítulo 16, verso 15, onde diz que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas para que a gente possa entender um pouquinho, eu quero ser breve, 3 aspectos. Vou falar um pouquinho sobre o livro de Marcos, vou falar sobre as características de servo e depois o testemunho, a prática que é necessária para que a gente possa, de fato, exercer aquilo que vocês têm aprendido através das lições que lhes foram passadas. Quando a gente lê o livro de Marcos, e a historicidade vai mostrar essa realidade, o livro de Marcos é o livro mais curto dos evangelhos. Mas o fato de ser o mais curto não tira dele a essência e muito menos a sua propriedade. A propriedade principal do livro de Marcos é que ele é dinâmico. E tudo isso tem uma perspectiva de revelação de Deus através daquilo que Deus trouxe de ensinamento através tanto dos livros sinóticos, que os irmãos já sabem, né? Mateus, Marcos e Lucas, como também do Evangelho de João. Na verdade, quando a gente olha para cada evangelho tem uma perspectiva particular. Mateus, ele é escrito para os judeus. E o símbolo do livro de Mateus é o leão. As tribos tinham os seus estandartes. E cada estandarte tinha uma representação. Quando a gente analisa os 4 evangelhos, vão se arremeter lá do passado do Antigo Testamento, de alguns aspectos simbológicos que o tabernáculo trazia, principalmente as portas de entrada, que tinham 4 colunas. E o 4 fala de universalidade, aonde a palavra de Deus ia ser noticiada
aos quatro cantos da terra. Então, dentro dessa perspectiva, nós agora vamos ver o ministério de Jesus desenvolver. O livro de Mateus, o leão da tribo de Judá. O livro de Lucas, ele é apresentado Jesus como o homem perfeito, porque a perspectiva do livro de Lucas é um evangelho escrito na sua dinâmica para os gregos. E os gregos têm a ideia disso, do homem perfeito, da centralidade do homem. O homem é o centro de todas as coisas. Quando a gente fala do evangelho de João, o símbolo de João é uma águia. Por isso que ele não está dentro dos sinóticos. Porque o evangelho de João é um evangelho particular. É um evangelho escrito para a igreja, para aquele que anda, ou voa, ou está nas alturas. Mas quando a gente fala do livro de Marcos, o livro de Marcos, o símbolo dele é um boi. É o servo. É aquele que é levado ao serviço. Por que isso? Porque o livro de Marcos ele é escrito dentro de uma característica, para os romanos. Os romanos estão em pleno exercício das suas campanhas. Há uma dinâmica sendo atual, sendo desenvolvida, a conquista através de conquista. O Império Romano está dominando todas as coisas naquele momento. E o Evangelho está sendo escrito dentro de uma dinâmica. É o Evangelho mais curto. É o Evangelho que não se preocupa muito com parábolas, mas se preocupa com acontecimentos, com ações, com movimento, com uma atitude, com desenvolvimento de uma ação. Então, quando a gente analisa o livro de Marcos tem essa característica. Vai trazer exatamente toda essa visão da revelação divina, especificamente aos gentios. Que gentios? Os romanos. Por quê? O romano não está preocupado com a nacionalidade do servo. O romano não está preocupado, por isso que o livro de Marcos não tem genealogia. De onde veio esse servo? Pouco importa. O romano está preocupado se ele está apto para o serviço. Só isso. Eu estou congregando soldados, mas eu quero soldados, não estou preocupado quem é a mãe, quem é o pai, qual é a nacionalidade ou qual a genealogia dele. Eu estou preocupado se ele está apto ou não para a guerra. Se ele está pronto ou não para o serviço que ele foi chamado a realizar. Então, a dinâmica do livro de Marcos, ela envolve exatamente isso. E ela é escrita diretamente para os gentios, os romanos. Então, tem uma visão específica, tem uma visão direta para aquela proposta apresentada pela revelação divina. A dinamicidade do livro traz exatamente o movimento constante de Jesus nas suas ações. Porque servo, Deus não está preocupado se o servo tem genealogia. Quem é a família dele? Se a família dele é de milionário ou se é de pobre. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se o servo está disposto a servir. Essa é a preocupação dele. Se o servo tem a consciência de que foi chamado para isso e se prontifica à realização daquilo que o seu Senhor o chamou. Então, quando a gente vê o desenvolvimento de todo essa perspectiva do livro de Marcos, a gente começa a entender por que ele é o mais curto. Por causa da dinâmica. Há um padrão de exercício, de ação constante e contínuo que move o livro de Marcos, mostrando exatamente toda essa perspectiva do que o próprio Jesus queria falar com os seus discípulos através daquele exemplo. 16 capítulos, o mais curto dos 4 evangelhos, mais dinâmico, com ação, com trabalho, com realização. Relata a maior parte das ações de Cristo, porque não é importante se o servo diz, ou o que o servo diz, e sim o que o servo faz. É exatamente o que o irmão que trouxe a palavra nos antecedeu.
Deus não está preocupado se eu simplesmente ouvir. Deus está preocupado se eu estou pronto a obedecer. Essa é a realidade do Evangelho. A gente, às vezes, tem o Evangelho dentro da perspectiva teórica. E Evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Evangelho não é o que eu falo. Evangelho é o que eu faço. Evangelho não é a minha retórica. Evangelho é como eu vivo, a conduta de vida que eu mostro para aquele que está me vendo todos os dias. Isso é Evangelho. Então, por mais que eu pregue, se eu não dou um correto testemunho, eu joguei por terra o Evangelho que eu digo que vivo. Como já dizia no século II, um dos pais da igreja, né? O discurso, a retórica, ela convence, mas é o testemunho que arrasta. E o livro de Marcos, ele tem essa característica. Não é simplesmente o pregar do Evangelho, não é simplesmente aquilo que Jesus está falando, mas é principalmente a ação de Jesus contínua em todo o exercício do Evangelho que vai caracterizar e mostrar essa realidade. E se vocês então estudaram toda essa perspectiva da ação de Cristo no livro de Marcos, com toda certeza isso ficou gravado no coração de vocês. Eu não posso mais me acomodar com aquilo que eu fui confiado realizar. Eu não posso mais simplesmente entender aquilo que eu tenho a responsabilidade de cumprir e ir para casa como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, depois que eu tomo consciência da realidade daquilo que me foi confiado, eu preciso colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Primeira perspectiva, o livro de Marcos é um livro dinâmico. É a colocação do servo dentro do exercício do dinamismo, ou seja, do dunamis. Dunamis é uma expressão do Espírito Santo, ação contínua. O Espírito Santo, ele não é parado, ele não é uma pessoa que está estagnada. Há um contínuo serviço e ação dele sobre a nossa vida diária, a todo instante. O dinamismo, o dunamis, o poder que nos foi confiado e nos faz ser revestido, faz com que nós não consigamos permanecer parado em um lugar. Isso incomoda a gente. Eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar, eu tenho que evidenciar, eu preciso mostrar aquilo que Cristo fez na minha vida. Então, estudar o livro de Marcos é ter a consciência de que a partir de agora eu preciso entender que eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não tem outra natureza na relação do livro de Marcos, na sua apresentação de todo o desenvolvimento do ministério de Jesus. O livro de Marcos destaca nomes, horários, números e lugares. É prático. Foi essa pessoa, nesse horário, com o número de tantas pessoas nesses lugares. Sabe o que eu entendo do livro de Marcos? É como se fosse alguém que tem uma responsabilidade a realizar e agora está trazendo o relatório a ser prestado. Foi nessa hora, foi com essas pessoas, nesse lugar, e foi realizado isso. Cumpri a minha parte. Tarefa dada, tarefa cumprida. Era isso que Jesus estava fazendo. A tarefa dada a ele. Eu preciso exatamente estar disposto a servir aquilo que Deus me confiou. Tanto que algumas expressões de Jesus mostram essa realidade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele está comparando o alimento físico que nos vai dar sustento, vigor e disposição com a perspectiva daquilo que Deus havia confiado para ele. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me alimenta é executar a tarefa que eu fui confiado realizar. É isso que me dá força,
É isso que me dá o ânimo, é isso que me faz dar continuidade ao processo que eu preciso realizar. É a experiência vivida de uma alma que se rende a Jesus, a alegria, o contentamento, a perspectiva e a esperança de que Deus está agindo, nos move a dar continuidade a isso. Que quando a gente aceita Jesus como Salvador, logo no início da nossa caminhada, é uma realidade. A gente prega dentro de casa, a gente prega na escola, a gente prega na condução, a gente prega na fila, a gente prega no mercado, e quem nos der a oportunidade, a gente prega. Mas com o passar do tempo, a gente parece que perde a perspectiva de que aquela missão não foi confiada somente no início da nossa carreira, mas todo o longo dela, até chegar o momento de apresentar a Deus o relatório daquilo que eu fiz, com aquilo que Deus confiou sobre os meus ombros a realizar. Quando eu olho a parábola dos talentos, eu vejo a realidade disso. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Deus não desperdiça, irmãos. Deus não dá 5 para quem só tem a capacidade de 2. Deus não dá 2 para quem tem a capacidade de 5. Deus dá conforme a capacidade de cada um, porque sabe que aquilo é o limite dele e ele vai conseguir realizar. O que precisamos, na verdade, é ter o entendimento da responsabilidade de colocar em prática aquilo que nos foi confiado. E o livro de Marcos traz essa dinâmica. Eu não posso desperdiçar aquilo que me foi confiado realizar. Ver uma vida dinâmica de Jesus ensinando aos seus. E olha, é momento de ensinar. Toda a dinâmica de Jesus está mostrando aos seus discípulos que a obra tem aquela dinâmica. É daquela forma que se executa. Para que quando eles estiverem lá, no exercício pleno daquilo que foi confiado a eles, eles possam ter a consciência correta de como executar aquilo que Deus havia confiado como responsabilidade a cada um deles. A minha primeira pergunta nessa manhã é: o que Deus nos confiou? Qual é o talento que Deus nos entregou? E o que a gente está fazendo com o talento que Deus nos entregou? O problema é que a gente se envolve com o mundo que a gente está vivendo e a gente tem uma ideia de uma resposta instantânea. Esse imediatismo do mundo que a gente vive, a gente muitas das vezes transfere isso para o Deus que a gente serve. Só que Deus não trabalha dentro da esfera que o mundo trabalha. E a gente é assim, é instantâneo. A gente hoje dá um bom dia no WhatsApp, né? 2 minutos depois, se não responder, a gente já está mandando outro. Está de mal comigo? Por que não me deu um bom dia? Não é assim? Vou te excluir. Vou botar você de castigo. Vou passar uma semana sem te dar bom dia. Porque a gente é imediatista. E a gente às vezes transfere isso para Deus. Só que quando Deus trabalha na nossa vida, existe um processo. Deus não trabalha no mesmo tempo que a gente quer que Ele trabalhe. Somos nós que precisamos entender o tempo que Deus trabalha. E às vezes Deus nos dota de dom, nos capacita e nos dá o tempo para a realização daquele propósito. Por quê? Porque a própria parábola vai trazer a resposta. Vai chegar um momento que nós vamos precisar prestar conta de tudo aquilo que Ele nos capacitou. E vamos ter que apresentar a Ele o resultado da capacidade que Ele nos deu. Nos lavou com seu sangue, nos transformou, nos libertou, nos deu dons, nos deu talentos, para que a gente pudesse fazer o quê? Desfrutar do ar-condicionado e da poltrona acolchoada.
De maneira alguma. Ele capacitou exatamente para isso, para que a gente entendesse. Aí eu entendo Salomão, quando Salomão diz assim: ensina o menino no caminho que tem que andar. Jesus está fazendo a mesma coisa com os seus discípulos, ensinando a dinâmica do reino. Mas como ensina? Junto, dando exemplo, mostrando. Para que lá na frente eles não digam: não aprendi, não tinha quem me mostrasse. Jesus está ao lado, dando a dinâmica do reino para mostrar como se faz. Capacita eles para que eles possam ter a autoridade da realização da tarefa e mostra como essa tarefa tem que ser desempenhada. Eu estava, semana retrasada, terminando um estudo sobre escatologia numa determinada igreja, e eu estava tentando fazer eles entenderem exatamente isso, o quanto a gente perdeu essa dinâmica. E como é que eu fiz para que eles entendessem que a gente precisa voltar a essa dinâmica? Eu comecei a fazer a narrativa dos acontecimentos da grande tribulação. Quando a Bíblia começa a narrar, quando se abrem os selos e as suas consequências, quando se tocam as trombetas e as suas consequências, quando se derramam as taças e as suas consequências. Eu falei assim: nós somos também responsáveis por muitos desses que passarão por isso. Porque não estamos mostrando a eles a intensidade do juízo de Deus por perder a oportunidade da graça de Deus. Porque como saberão se não há quem pregue? Então, quando eu olho para o livro de Marcos, eu vejo essa dinâmica. A necessidade da igreja está nas ruas. Se vocês não ouviram ainda, há pelo Brasil inteiro o Ministério Público agindo para proibição de se pregar o Evangelho. Em Minas Gerais tem um relato em vídeo de que uma determinada denominação estava nos seus domínios, dentro do seu espaço, apenas dando folheto para quem passava na rua, recebeu uma multa de R$700 por fazer aquilo. Estão tentando, alerge nosso Estado, tentando proibir, expulsar demônios, porque ofenderia a religião de quem é satanista. Está na LERJ, está tramitando na LERJ. Já não se pode pregar mais no metrô, já não se pode pregar mais nos ônibus, já não se pode pregar mais nas barcas. Na Bahia se cria problema, não só na Bahia, mas também ouvi outros relatos da região norte do país, de ar livre sendo feito em uma determinada praça e a polícia simplesmente acabar com aquilo, por autorização do governo do estado ou do município do estado. Estão tentando cercear o direito da igreja cumprir com a missão que precisa realizar. E se a gente não se posicionar, não colocar em prática aquilo que cabe à igreja na terra realizar, daqui a pouco eu não sei se a gente vai poder entrar pela porta da igreja. Então, quando a gente estuda o livro de Marcos, fala exatamente disso, de não ter como ficar parado. Eu preciso, de alguma forma, colocar em prática aquilo que me foi confiado. O que nós temos feito com os nossos dons e talentos? Nós precisamos questionar isso todo dia. Senhor, o que eu estou fazendo? Se eu estou reunindo, e é uma prática comum nossa, como evangélicos, fazer trabalhos de irmãs, de irmãos, de mocidade, de jovens, aniversário da igreja,
até de crianças, em alguns lugares até de homens, que tem o grupo de homens também. Mas eu fico preocupado com esses, porque a gente perdeu a perspectiva do que era de fato para fazer através dessa união desses departamentos. E às vezes eu vejo pessoas celebrando, olha só, o fogo desceu, a glória visitou, fulano foi renovado, o outro foi avivado, e glória a Deus por isso, porque é sinal que o Espírito Santo está em ação e continua operando do mesmo jeito que sempre operou. Mas a minha pergunta sempre é: quantas almas aceitaram a Jesus? Porque se reunimos-nos simplesmente para festejar alguma coisa, aonde não há salvação de almas, não estamos cumprindo aquilo que foi nos chamado para cumprir. O resultado de cada reunião que nós temos tem que ser salvação de almas. Podem ter 200 batizados com o Espírito Santo até o final de 2023, mas se não tiver uma alma, a edificação é própria, mas as almas que precisam ser resgatadas, e as almas que precisam ser arrancadas das trevas. Enquanto nós estamos aqui tendo uma palestra, desfrutando desse momento, escutando a palavra de Deus, tem centenas de pessoas que estão morrendo, se drogando, se prostituindo. E a igreja precisa começar a entender a responsabilidade pela qual ela foi confiada estar nessa terra. Nós somos uma agência do reino para proclamar as boas novas. Essa é a prioridade da igreja. Essa é a prioridade da igreja. Segunda característica de um servo. Primeira, o que de fato o livro de Marcos nos traz como evidência do exercício daquilo que Cristo queria ensinar: prática, dinamismo, dinâmica no exercício daquilo que nós precisamos realizar. Fomos chamados para ganhar almas. Fomos chamados para ganhar almas. Segunda característica de um servo: se fomos chamados para ganhar almas, precisamos servir, precisamos colocar em prática. Características de um servo: servir quer dizer o quê? Exercer as funções de criado, auxiliar, cuidar, prestar serviço de qualquer natureza. O que eu entendo com isso? Se servir é prestar serviço de qualquer natureza, servo escolhe serviço? Não. Ele desempenha o serviço que ele foi colocado a fazer. Servo não escolhe serviço. Se é serviço, estou pronto para fazer. Servir fala disso, prestar serviço de qualquer natureza, desempenhá-lo. Servo é aquele que não exerce direitos. Servo é aquele que não exerce direitos. Não, só faço se o pastor me der alguma coisa em troca. Não, só realizo se no final disso eu for apresentado com quem o fulano de tal está aqui e realizou essa grande obra. Servo é aquele que não exerce direito de nada. Quem foi que fez? Não interessa quem fez. O que interessa é que o serviço foi realizado já. Não interessa quem realizou. Se eu estou para servir, não importa quem realizou, importa que o serviço foi realizado. Se tem a tarefa para desempenhar, quem realizou, não importa quem realizou. O importante é que o serviço foi realizado. O reino trabalha assim, irmãos. Eu lembro de um irmãozinho, fizeram um culto de congresso de irmãos, né? Uma Assembleia de Deus, lá perto da minha casa, que é do campo de Bangu, ligado a Madureira. E aí as irmãs solicitaram a ele, e a todos que estavam presentes, filé de frango.
que elas iam fazer o estrogonofe, aquela coisa toda, para ter o almoço e tal. E aí ele, rapidamente, deu 10 quilos de filé de frango para as irmãs. Calma, irmã, olha aí. Eu é que digo, olha aí. A senhora não escutou o final? No final, quero ver a senhora dizer, olha aí. Aí o irmão está, o primeiro culto na sexta-feira, o segundo culto no sábado, no domingo, fechamento, e geralmente no fechamento a líder faz o quê? Traz as suas considerações, né? Agradeço a fulano de tal, a ciclano, porque cooperou, ao outro porque ajudou, ao outro porque contribuiu, e ele está se ajeitando, esperando o nome dele, e ele falando isso para mim. E aí estou esperando, a irmã não citou meu nome, dei 10 quilos de filé de frango, irmão, não citou meu nome. Aí eu falei assim, tu deu filé de frango para poder ser anunciado? É isso que tu está me dizendo? Aí ele, não, eu vou lá, depois eu converso com o pastor. Que isso? Qual era a intenção? Dá para aparecer? Para mostrar que ele é o dono daquele serviço prestado? Quem trabalha para o reino, irmão, entenda, é prestar o serviço. Quem recompensa é Deus. E ninguém escapa dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Faça com dedicação, faça com amor, faça com dinamismo. Deus está vendo. Mas faça aquilo que foi confiado a você. Servo não escolhe serviço, irmão. Servo não exerce direito. Servo obedece. Servo é aquele que tem condição de criado ou escravo. Na verdade, nós somos servos. Somos escravos comprados pelo sangue de Cristo. Porque éramos escravos do pecado. O pecado nos enjaulava e não tinha perspectiva da gente sair dali. Mas na cruz do Calvário, o sangue vertido abriu a oportunidade de sermos libertos da prisão do pecado para sermos colocados na sua presença. E às vezes a gente perde essa perspectiva de servo. Deixa eu falar um pouquinho sobre servo no Antigo Testamento. Josué era o servidor de Moisés. E quando eu analiso essa palavra no Antigo Testamento, no hebraico quer dizer mesharet. Mesharet tem um sentido de quê? Mesharet era exatamente o exercício que o sacerdote realizava, que a gente hoje tem a nomenclatura de ministrar, né? O sacerdote, esse título é uma função. E qual era a função do sacerdote? Apresentar o sacrifício à divindade. Toda vez que um israelita errava ou transgredia ou feria a lei, ele apresentava aquilo que a lei designava, um novilho, um cordeiro, o que fosse, apresentava ao sacerdote, o sacerdote imolava, apresentava no altar, para que aquele pecado daquele israelita fosse coberto e ele fosse reintegrado à comunhão do povo, porque ele era considerado imundo em função daquilo que ele praticou. Então, quando ele era reintegrado, ele era colocado de novo ao pleno exercício daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, essa era a função do sacerdote. O sacerdote era um mexarete. E o que é, na essência, o mexarete? Era aquele que estava pronto a servir a todos. Ministrar ou ministro quer dizer isso. Aquele que está apto a servir a todos. Servir a todos. Como ministro do Evangelho, eu tenho que estar apto a servir a todos. Essa era a função do sacerdote. Nós hoje no Novo Testamento somos uma nação sacerdotal, chamados através do que Pedro vai falar. Todos nós somos sacerdotes. Para quê? Para o exercício do serviço
para Deus. Então, todos nós agora, como sacerdotes, temos essa função. Estar apto a servir a todos. Então, quando a gente fala de ministrar, as pessoas às vezes têm uma ideia um pouquinho errada, né? Quem ministra, não ministra para si, para que ele seja o foco da atenção. E geralmente quando fala de ministro, fala logo de ministro de louvor, né? Então, as características do sacerdote eram exatamente essa. Servo, aquele que estava apto a servir a todos. Imagina a quantidade de israelita que tinha e a quantidade de sacrifício por dia que o sacerdote realizava. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, era alguém que estava apto a servir a todos. No Novo Testamento, em Lucas 22, 27, vai exatamente falar de Jesus. E a expressão no grego é diakonon, aquele que serve a todos. Então, a mesma qualidade do sacerdote do Antigo Testamento está sendo mostrada em Jesus no Novo Testamento, porque ele veio realizar os 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. E a gente vai ver que toda a trajetória de Jesus, o que é a dinâmica da sua vida? Servir ao próximo, curar, libertar, expulsar demônio, ensinar, realizar a obra de Deus. Então toda a perspectiva do Antigo Testamento está sendo cumprida nele, mesmo porque eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E vai realizar a mesma coisa. Então, servo é aquele que está apto ao serviço que lhe foi confiado prestar. Servo é aquele que está pronto a servir a qualquer um. Me desculpe até o que eu vou dizer. Eu sei que há uma dinâmica hierárquica dentro das nossas igrejas, porque isso faz parte de todo o controle organizacional da igreja. Existem os trabalhadores, os auxiliares de trabalho, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Há uma ordem para a organização de todo o desenvolvimento, da dinamicidade de como funciona a igreja. Mas eu já vi algumas autoridades, dentro da sua função, dizer assim: não, botar água é função de fulano de tal. E se o pregador ficar com sede, depois a gente chama e reúne ele. Só que ministro é aquele que está apto a todas as coisas. Opa, não tem quem bote? Eu boto. Cansei de fazer isso como pastor. Não me envergonhe, está sujo, eu vou lá e limpo, irmãos. Problema nenhum. Eu estou servindo para quem? Para o irmão que sujou? Não. Eu estou servindo para o reino. Eu estou servindo para Deus. Quem fez? Não importa quem fez. O importante é que quando vocês chegarem aqui, está tudo limpinho. Está tudo organizado para vocês desfrutarem daquilo que Deus tem para vocês. Pronto. Desse jeito, Jesus. Pronto. Mas quem fez? Não importa quem fez. Quem fez vai receber o galardão de Deus. Pronto. Não precisa anunciar. Eu estou pronto para servir a todos. Então essa é a dinâmica de um servo. E se eu entender isso, e entender a dinâmica do livro de Marcos, acabou. O pastor não vai encontrar mais copo na igreja. Não vai, o pastor não vai precisar falar: fulano, você precisa fazer isso. Ciclano, você precisa fazer isso. O superintendente não vai precisar falar: professor, você precisa fazer isso. Você precisa. Por quê? Porque ele, como servo, ele já sabe o que tem que fazer. Ele vai realizar, e vai realizar com gosto, com prazer. Porque ele sabe que está fazendo para quem? Faça todas as coisas como se estivesse fazendo para quem? Para o Senhor, para Deus. E que Deus é que te vê em oculto, Ele vai te recompensar. Não importa ninguém saber. Seja servo. Seja servo. O bom do reino é isso. Porque o reino iguala a todo mundo, pastor.
Tá, mas o pastor, de repente, eu já preguei em igreja que o pastor era gari. E do lado dele tinha um presbítero que era coronel da polícia. E aí? A graça de Deus faz isso, irmão. A graça de Deus independe do que você é lá fora. O importante é o que você faz aqui dentro. A graça de Deus nivela todo mundo. Não importa se é gari, não importa se é coronel, não importa se é grande empresário, não importa. É servo. E servo está apto para servir e pronto. Então sirva. Deixa eu falar um trocadilho. Se você não serve, não serve. Se é que você me entendeu. Foi claro, irmão? Se você não serve, não presta o serviço, não serve. E Deus busca, irmãos, é servo. E servo obedece, servo não manda. Sabe por quê? Teve providência para Abraão? Sabe por quê ele obedeceu? Porque Abraão era servo. Servo se prontifica a obedecer. Servo não questiona, servo obedece. Quando foi que ele questionou do filho? Pega o teu único filho e leva. Ele simplesmente levou. E ainda diz para os homens assim, ó, fiquem aqui, espere que eu e o garoto vamos subir, vamos adorar ao Senhor e vamos voltar. Porque servo sabe quem é o seu Senhor e o que ele pode fazer. Servo obedece, irmãos. E aí? Os nossos talentos. Os dons. Será que como servo eu estou de fato colocando à disposição de Deus? Eis-me aqui, Senhor. Faz segundo o teu querer. Ou a gente está assim, não. Hoje eu vou para o culto, mas hoje, varão, mesmo que Deus me pegue de cabeça para baixo, faça assim, eu não abro a boca, não entrego nada. Deus não quer fazer aquele negócio, então eu não faço nada. Aí depois bate no peito, sou servo de Jesus. Servo não escolhe trabalho, servo obedece. Servo não tem vontade. Ele executa a vontade daquele que é dono e senhor dele. E terceiro, para a gente encerrar. Tem que acabar? 10:11, é isso. Testemunho. Dinamicidade. Já entendi qual é a dinâmica do reino. Servo, já entendi quem eu sou no reino. E agora eu vou entender o que eu preciso fazer no reino. Receber a informação para agora colocar em prática. Porque se você recebe informação e não coloca em prática, não adiantou de nada. Gasta 5 anos fazendo uma faculdade e depois não coloca em prática aquilo que tu aprendeu. Daqui a 2 anos você não sabe mais nada. Gastou dinheiro, tempo, mas não consegue colocar em prática aquilo que você teve como conteúdo. Então não adianta a gente conhecer, não adianta a gente saber, sem a gente colocar em prática. Testemunho, prática. Quando eu abro a Bíblia, no livro de João, no seu capítulo 1, verso 6 e verso 7, o texto é interessante. Me permita abrir o texto com vocês? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, apenas 2 versos. Para a gente entender essa dinâmica da necessidade do dinamismo e da prática do serviço. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1,
verso 6 e verso 7. Os irmãos acharam? Hoje diz assim o texto: houve um homem enviado. Só isso aqui já dá quase uma hora de palavra. Houve um homem enviado. O que significa enviado? Mandado, mensageiro, aquele que desempenha uma missão. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não adianta ser enviado se não tem testemunho para dar. Foi enviado alguém que tinha uma mensagem. Enviado é mensageiro. E o interessante disso tudo, quem envia tem um propósito. Quem é enviado também tem um propósito. Quem envia João? O texto diz: houve um homem enviado por Deus. Então Deus, quando envia, tem um propósito. Deus, quando chama, tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não foi resgatado por acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito através de você nessa terra. Eu só preciso entender que propósito é esse. Deus envia um homem com um propósito. Deus não envia ninguém sem propósito, irmãos. E o que é propósito? Propósito é deliberação. E o que é deliberação? Resolução, decisão. O que é uma pessoa resoluta? Uma pessoa resoluta é uma pessoa desembaraçada. Quem tem um propósito não se embaraça com nada. Para cumprir o propósito daquele que enviou. É isso que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Aquele que foi arregimentado não se embaraça com as coisas desse mundo para cumprir o que o seu general lhe confiou realizar. Quem é enviado e quem tem um propósito não se embaraça para cumprir aquilo que foi realizado ou foi chamado para realizar. Não adianta a gente entender o dinamismo de Marcos. A necessidade urgente. Quando a gente olha para dinamismo, a gente fala isso. Por que a velocidade em fazer? Porque o tempo está se abreviando. E a igreja mais do que nunca precisa anunciar o evangelho. Jesus está voltando. Dinamismo, o tempo está encurtando, igreja. E nós precisamos trabalhar mais rápido, com mais eficiência. Porque o tempo está esgotando da igreja na face da terra. Servo, para quê? Para que eu entenda a responsabilidade que me foi confiada e como servo desempenhe a tarefa, porque servo não escolhe tarefa a desempenhar. Ele desempenha a tarefa que lhe foi dado. E terceiro, preciso dar testemunho. Quem envia tem um propósito. E quem é enviado também tem um propósito: cumprir a ordem daquele que o enviou. E você vai ver que em toda a trajetória de Jesus, Jesus não se deixa embaraçar com nada, para poder cumprir aquilo que Deus havia confiado. E olha que ele teve a oportunidade disso. Se tu é realmente o Cristo, desce daí, nós creremos. Na tentação do deserto, se tu é filho de Deus, faça isso, faça isso. Porque ao longo do processo, nós encontraremos propostas que tentarão tirar de nós o objetivo da nossa missão.
E infelizmente muitos estão aceitando as propostas e perdendo a visão da missão que lhe foi confiada a realizar. Fique de pé, me faça essa gentileza, porque a hora já está avançada. Todo aquele a quem Deus envia, Deus tem um propósito. Mas todo aquele que Deus envia, Deus dá na realização do propósito recompensa. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem muita gente aceitando proposta, fazendo obra que não é de Deus e perdendo tempo. Investindo tempo, investindo dinheiro, investindo esforço naquilo que não é de Deus. E naquilo que é de Deus, não tem recompensa, porque Ele recompensa a obra que Ele realizou ou mandou você realizar. O texto é bem claro, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E encerro aqui dizendo, existem palavras no hebraico que são difíceis de entender. Mas deixa eu fazer uma aproximação do português para você entender o que eu quero finalizar aqui. Comprimento e cumprimento são palavras que soam parecidas, mas têm sentidos completamente diferentes. Comprimento, extensão de linha, distância, tamanho. Cumprimento, executar, realizar. Alguém cumpriu uma tarefa, executou essa tarefa. No hebraico existem duas palavras para mostrar a recompensa de Deus sobre as nossas vidas. Uma é sequer. Sequer. Que a sua designação é mesmo que salário ou mesmo que assalariado. A outra é sacar. Parecem iguais, sacar, sequer. Só que os sentidos são completamente distintos. O que é sequer? Salário, recompensa, galardão. Isaías capítulo 41, verso 10 vai dizer que na mão do Senhor está o galardão e Ele recompensará cada um. Sequer. Trabalho visando o retorno financeiro. Trabalho por aquilo que vou receber. Tem gente que só trabalha para alcançar um cargo. Tem gente que só dá tudo de si para alcançar uma função, para estar em um determinado posicionamento. É exatamente isso. Trabalha pela recompensa, trabalha pelo salário a ser alcançado. Ele trabalha visando exatamente aquilo, o esforço, o empenho, a dedicação dele, a pontualidade dele, visa exatamente isso. Eu preciso alcançar aquilo, enquanto eu não alcançar, para alcançar eu preciso me esmerar, vou alcançar, vou ser presbítero, vou ser obreiro. Aí sabe o que acontece depois que ele é obreiro? Como é, pastor? Some. Ou então realiza aquele serviço relaxadamente, né? Por quê? Porque ele visou a recompensa do trabalho. Já foi recompensado. A recompensa já foi dada a ele. Mas só que existe sacar. E qual é o sentido de sacar? Trabalha pelo Senhor que tem. Ele não visa o salário. Por que ele trabalha pelo Senhor que tem? Ele reconhece que como servo, ele já recebeu mais do que deveria ou merecia. Ele reconhece aquilo que foi feito por ele. E a gratidão dele envolve de tal forma que todo o trabalho prestado, ele diz assim: ainda não fiz o que deveria fazer para o meu Senhor. Posso fazer mais. Porque ele reconhece que já recebeu muito mais do que ele poderia receber. Então quando ele presta o serviço que tem que prestar, ele presta para Deus.
Porque Ele sabe quem é o Deus que serve. Que tipo de serviço estamos prestando para Deus? É o tipo de recompensa que receberemos dEle. Que tipo de serviço nós estamos prestando para Deus? Dinamismo, porque o tempo está acabando. Serviço, porque não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Servo não escolhe o que fazer. E recompensa do nosso serviço. Fomos chamados para dar testemunho. Tem um propósito naquilo que eu faço. E todo propósito realizado tem recompensa. Mas como eu estou realizando? Vai determinar a recompensa que eu vou receber. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que a recompensa que você receba seja sacar. Por entender que aquilo que Deus fez por você está além do que você pode dar. Porque não tem preço que possa pagar aquilo que Ele fez pela nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, Renê.